Mais de 70% do território do Amapá são destinados a unidades de conservação, reservas indígenas e terras quilombolas. Por isso, a preservação do meio ambiente é um tema importante no estado. Os últimos dados do Instituto de Pesquisa Espacial mostraram que na região amazônica somente o Amapá registrou alta nos índices de desmatamento. Nós vamos discutir esse e outros temas com o senador João Capiberibe, porque a preservação ambiental é assunto de Estado. E eu estou aqui com o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que também participa desta entrevista. Senador Capiberibe, muito obrigado pela presença aqui conosco. Imagina, obrigado pelo convite. Né? E para falar do Amapá. Né? Imagina, não só falar do Amapá, falar do estado preservado, da natureza preservada do Amapá. E também de uma certa cultura de preservação que existe hoje no estado. Pois é, o senhor fala dessa cultura, no início do programa eu trouxe esse dado, né? O Amapá é um estado com muita preservação, reservas, mas houve um pequeno aumento do desmatamento nesse último dado do governo. Um aumento de 1%, um aumento pequeno, mas isso já dá para acender uma luzinha amarela? É evidente que sim. Eu acho que qualquer desmatamento, o desmatamento na Amazônia tem que ser zero. Não há a menor necessidade para o desenvolvimento da nossa região, para o desenvolvimento do país. Não precisa mais desmatar nada. Nós temos áreas antropizadas no Brasil todo aí que são inúteis, não é? Áreas abandonadas, áreas que não se cultiva absolutamente nada. Nós temos que aprender, né, a trabalhar melhor, não é, o solo. Nós temos que ter tecnologias, e temos essas tecnologias, e aplicar essas tecnologias para aumentar a produtividade. Não precisa mais desmatar. Não é? Eu acho que a sociedade brasileira tem que acordar para essa questão do desmatamento. Porque quando você desmata na Amazônia, você não imagine que você está prejudicando só a natureza na Amazônia. Não, você está restringindo a distribuição de água para o centro-sul brasileiro, que move as turbinas de dezenas de hidroelétricas na região centro-sul, porque a floresta ela tem a função de extrair água do solo e jogar na atmosfera. E essa água na atmosfera, os ventos levam e descarregam no centro-sul. Ou seja, a chuva do centro-sul vem da floresta amazônica. Então, daí a importância. E outra coisa, o agronegócio tem que se preocupar com a preservação da Amazônia. É uma necessidade vital para a perenidade do agronegócio no país. Porque sem água não tem agricultura. Né? E na hora que você desmata, você não só está eliminando a floresta, mas está também eliminando a distribuição de água no país e na América do Sul como um todo. Não é? Então, essa é uma descoberta muito recente dos pesquisadores na Amazônia, do que as chuvas que se precipitam sobre a região sul e sudeste e centro-oeste vêm dessa absorção de água pelas raízes das árvores que joga na atmosfera e os ventos trazem para despejar nessa região. Então, isso é um dado novo que precisa ser considerado. Então, o meu Amapá é um estado preservado, agora está enfrentando essa dificuldade com o avanço da fronteira agrícola, não é? E isso a gente precisa, não é, sentar, discutir, não é, para evitar que o Amapá entre nessa rota da destruição de floresta. Senador, nos últimos quase 50 anos, nós vimos no Brasil um avanço da agricultura, né, que ajuda muito a economia, que é importante para a economia, mas que desmatou várias áreas, sobretudo na Amazônia Legal, na região sul da Amazônia, no Mato Grosso. O estado do Amapá tem 70% da sua área destinada à preservação, a parques, a reservas indígenas. Qual o caminho para que o Estado tenha um desenvolvimento sustentável e para que a população tenha uma condição de vida de desenvolvimento, uma condição econômica que seja satisfatória, já que deve ser, a princípio, a alternativa não deve ser o agronegócio como nós conhecemos mais no sul do país. Exatamente. Eu acho que nós temos que discutir sobre o modelo de desenvolvimento.
esse modelo agrícola, ele, evidentemente, deu um salto importante, não é? Com o uso de tecnologia de ponta. É importante para o país também? É fundamental para o país. Agora, ele avançou de uma maneira um pouco desordenada, não é? Nós não cuidamos, não é, no conjunto da produção agrícola, da produtividade dos solos, daquilo que os solos podem oferecer se forem utilizados de uma maneira mais racional. Nós temos hoje alguns processos de desertificação de solo, né, de compactação, de perdas de áreas produtivas, exatamente por um pouco da irracionalidade como está sendo usado. Daí que se avança com a fronteira agrícola sobre a floresta, que mais tarde pode inviabilizar a produção agrícola brasileira. Se não tiver chuvas, não tiver água, nós vamos colocar em risco a floresta. O modelo de desenvolvimento para o Amapá, especificamente para o Amapá, ele se fundamenta, primeiro, nas vantagens comparativas que o Estado oferece. É um Estado com uma fronteira de 600 quilômetros com a União Europeia, com o departamento francês da Guiana. É um Estado com uma costa atlântica fantástica, onde está concentrado os maiores cardumes do mundo. Para você ter uma ideia, em torno de 650, de 4.500 a 5.000 embarcações pescam diariamente na costa do Amapá, a menos de 10 horas de navegação. Ou seja, é uma pesca de baixo custo. Só que essa pesca, os pescadores não aportam no Amapá. Pegam Belém e levam para Belém, Maranhão, e eles às vezes navegam 6, 7, 8 dias para chegar no pesqueiro. Porque não tem porto em Macapá? Não tem porto, não tem infraestrutura. Então, só a pesca, se nós organizarmos a infraestrutura de pesca, é suficiente para empregar todo mundo no Amapá. Haveria alguma outra atividade além da pesca que se encaixaria nesse modelo sustentável? Olha, o uso dos produtos madeireiros e não madeireiros da floresta. Não é? Você tem cadeias produtivas que hoje estão sendo desenvolvidas com produtos da biodiversidade do Amapá e da Amazônia que são geradoras de muita riqueza. É o caso do açaí. Não é? O açaí era desconhecido há 20 anos atrás. Ninguém sabia o que era o açaí no mundo. Hoje nós temos o segundo item na pauta de exportação do Amapá é polpa de açaí. E ali nós estamos só começando a adensar a cadeia produtiva do açaí, que é uma diversidade de produtos fantástico. A castanha da Amazônia, a castanha, que antigamente chamavam de castanha do Pará. Sim. E, na verdade, o Pará não tem mais castanha porque eles desmataram todas as castanheiras, eles destruíram os castanhais. Não é? E no Amapá os castanhais estão preservados, não é? Ainda, e nós queremos que continue preservado porque hoje nós temos cooperativas no Amapá que estão, além de produzir a castanha, a amêndoa seca, a castanha dry, o óleo de castanha para cosmético e também para mesa, que é um óleo excelente para alimentação, extremamente ricos, não é? Muito recomendável. Ele é uma espécie de concorrente do azeite de oliva, né? O azeite da castanha. Enfim, nós temos uma diversidade, né, de ecossistemas com paisagens maravilhosas que permitem o incremento do turismo. Não é? Nós temos regiões de lagos enormes, imensos lagos, e depois campo, depois floresta, montanhas, cataratas, cachoeiras. Então, são paisagens. O Amapá ele é uma síntese da Amazônia, não é? De todos os ecossistemas, inclusive do Cerrado. Nós temos uma região de Cerrado também. Enfim, então, as possibilidades de desenvolvimento são enormes. Agora, nós não podemos reproduzir o mesmo modelo. Né? Você não pode pensar que o único modelo a ser desenvolvido é da conversão de floresta em monocultura. Né? Sim. Isso, em algum momento, isso já vem do período colonial. Não é? Sim. A cana-de-açúcar, depois o café, não é? Agora não, nós temos que ter uma agricultura mais diversificada. Nós precisamos de agricultura, mas nós temos que diversificá-la, não é? Mas nós temos esses meios possíveis, não é, de desenvolver. Nós temos porto,
Nós temos calado lá você imagina, o Amapá está no meio do mundo, né, cortado, Macapá é cortada pela linha do Equador. Sim. O Porto de Santana precisa se desenvolver. Nós temos 2 berços apenas. Não é? E ali é um entreposto para distribuir cargas e receber do mundo todo. Não é? Muito próximo do Caribe, né? Não, está muito próximo do Caribe. Nós estamos no platô das Guianas. Uhum. Não é? Você tem Amapá, Guiana Francesa, depois Suriname e República da Guiana. Uhum. E logo em seguida começa a Venezuela, Trinidad e Tobago, e aí já entra no Caribe. Então, nós temos uma comunicação muito fácil com o norte, com o hemisfério norte. Não é? Então, o porto ali poderia gerar os empregos necessários. O senhor fala, então, que todo esse potencial poderia ser utilizado de forma mais plena se houvesse investimento em infraestrutura. Porto para pesca e o que mais, em termos de infraestrutura, poderia potencializar essas oportunidades? Comunicação, estradas, não é? Que nós temos estradas precárias, não é? Sem pavimentação. Uhum. A gente precisaria melhorar o sistema de comunicação. A internet, por exemplo, é uma grande dificuldade na Amazônia como um todo. Aviação também, né, senador? A ligação por voos que na região porque lá nós só temos ligação ou marítima, ou fluvial, né, no caso, e também por aviação aérea. Mas eu diria, um obstáculo para o nosso desenvolvimento é também a questão da comunicação, da internet. Não é? Uhum. No Brasil, a distribuição da conexão de internet é uma barbaridade, uma desigualdade brutal. Sim. Você vê o seguinte, a classe A no Brasil tem 98% está conectada. Uhum. A classe C, 60%. A classe D e E, 23%. Além da questão regional, né? Além, mas por si só isso já é um entrave ao desenvolvimento. A desigualdade no Brasil é de uma brutalidade que atrapalha qualquer possibilidade de desenvolver esse país. Nós não temos como desenvolver um país de 210 milhões de pessoas, onde 5% concentra a renda dos 95%. Né? E não só a renda, como os serviços, no caso da internet, por exemplo. Patrimônio, digamos, patrimônio de 95%. Senador, o senhor citou a fronteira com a Guiana Francesa, que é um departamento da França e uma parte da União Europeia. Uhum. É o único estado do Brasil que tem essa fronteira com a União Europeia. É o único lugar do Brasil que a gente pode ir de carro para a União Europeia. Uhum. Essa fronteira pode ser um diferencial para o Amapá? Pode ser um diferencial de intercâmbio, de trocas com a França, em termos de, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico para o Estado, para que ele agregue esse modelo sustentável de desenvolvimento? Olha, apesar da negligência do governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele não alcança o conjunto do povo brasileiro. Né? É um Estado de braços curtos. Né? Essa relação, essa vizinhança nossa, já é um diferencial. Uhum. Eu estive no Oiapoque, está fazendo 2 semanas, estão fazendo 2 semanas. E lá não se ouve falar em crise. Não se ouve falar. O Oiapoque é o extremo norte do país. Não, é na fronteira. O rio Oiapoque separa o Amapá da Guiana, ou seja, separa o Brasil da França. A cidade do Oiapoque não se fala em crise, não tem comércio fechando, não tem o desemprego, pelo menos ninguém falou nesse assunto para mim. Né? O que eles me falaram é a falta de água, a falta de distribuição de energia, até porque geração de energia tem, não é? O problema de saúde, os hospitais abandonados, a segurança pública está tranquila, porque tem um acordo de cooperação com a Guiana. Uhum. Então, essa fronteira é uma possibilidade enorme de desenvolvimento para o país. Eu conheço muito bem, porque eu fui governador do meu estado de 95 a 2012. Uma das primeiras atitudes minhas foi pegar um avião e descer na Guiana, né? Descer em Cayena.
para dizer que nós precisávamos cooperar, não é? Nós precisávamos nos entender, porque nós temos uma fronteira comum, não é? E que o mosquito da dengue, o mosquito da malária, não é? Que ferra o francês, é o mesmo que ferra o brasileiro. Ele não tem o menor respeito pela fronteira. Ele não passa na aduana, né? Não passa na aduana. E nem passa na aduana e nem precisa passaporte. Então, eu fui lá explicar, conversar, e aí nós construímos um acordo de cooperação regional que nós incluímos, não é, na renovação do Acordo Quadro de Cooperação com o Brasil em 1996. Nós temos um mapa aqui do Amapá que traz ali uma palavrinha que o brasileiro todo está conhecendo, né? A RENCA, é a Reserva Nacional de Cobre e Associados, que o governo queria flexibilizar para se produzir ou se extrair mineral daí. Pega uma área grande do Amapá, né? Amapá e Pará. E no sul do estado, né? Porque essa área, aí nessa área, no Amapá, nós temos a reserva extrativista do Cajari. E reservas indígenas, né? Também, não, né? São áreas de preservação. Sim. Tá? A reserva extrativista do Cajari, a estação ecológica do Jari, não é? A reserva de desenvolvimento sustentável, bem no finalzinho lá, essa reserva tem 805 mil hectares, e fui eu que criei quando foi governador, uma reserva do Estado. Uma reserva de desenvolvimento sustentável. São 805 E nessa região há potencial mineral. Aí, mais, subindo o rio Iratapuru, você vai encontrar a reserva Oiampi, dos índios Oiampi, que são 540 mil hectares. No lado do Pará, vocês têm os Uaianas, os Apalai e o Caxiuana. São reservas indígenas que seriam afetadas pela possibilidade de exploração mineral dentro daquilo que foi no passado a RENCA, porque os militares criaram isso em 1985, criaram essa reserva de exploração mineral para que o Estado fizesse a prospecção, né? Só que de 85 para cá, as áreas de preservação, elas foram sendo criadas em cima da RENCA. Então, a RENCA praticamente desaparece, quase não resta mais nada. A ideia de abrir isso para exploração mineral, qual a avaliação do senhor sobre ela? Olha, nós temos hoje, no Amapá, 3 ou 4 mineradoras paradas. E a mineração, da maneira como ela é feita, ela causa inúmeros problemas. Na verdade, a mineração, ela causa menos impacto ambiental do que qualquer outra atividade agrícola. Né? A mineração, ela tem... Uma área reduzida. É, uma área reduzida. O problema da mineração é impacto social. Quando termina a exploração, vira vila fantasma. E as pessoas que se deslocaram para lá não sabem o que fazer da vida. Esse é um problema tremendo, não é? Eu trabalhei muito sobre isso quando fui governador, na exploração do ouro. Nessa área também? Não. Não, nessa área também. Essa área é uma área riquíssima em ouro. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. Inclusive, os povos indígenas estão em áreas, né, e eles não querem saber de exploração mineral porque é outra cultura. Eles não têm a cultura da acumulação, da competição. Eu sei que a sociedade envolvente, a sociedade brasileira, tem uma enorme dificuldade de conviver com a diversidade, não é? A diversidade cultural. Né? Ainda há pouco eu estava conversando ali com um grupo de pessoas. Você sabe onde nós aprendemos a tomar banho todo dia? Com os povos indígenas, né? Porque os portugueses não têm esse hábito, né? Aliás, os europeus não têm essa cultura do banho diário, né? Isso é bem coisa dos indígenas, bem dos indígenas mesmo. Bem dos indígenas. Nós aprendemos a tomar banho e aprendemos tantas coisas salutares, né, na vida da gente. Só que a sociedade brasileira é uma sociedade escravagista, né? Então, ela não consegue enxergar os diferentes, né? Os diferentes são invisíveis, né? E a gente está vivendo, nesse momento, uma situação muito ruim no país, né? De discriminação, de ódio, né? De discursos violentos. Fazia tempo que eu não via, né, as pessoas, né, patrocinando a violência. Você não pode defender posições, você não pode defender direitos humanos, porque aí você vira defensor de bandido. É uma coisa maluca. A mesma coisa... Os ambientalistas, quantos já foram assassinados por defender um outro modelo de desenvolvimento? Eles não querem o atraso do país. Eles querem um modelo de desenvolvimento que contemple as populações locais. Olha o que acontece com as hidroelétricas.
Você tem um projeto de construção de hidroelétrica dentro de uma comunidade, a comunidade indígena, por exemplo, que está acontecendo em São Manuel, na divisa entre o Pará e Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Pará e Mato Grosso. Não é do Amapá. Não. Essa questão de geração de energia através de hidroelétrica na Amazônia é uma questão maluca. Sério, né? Mas, enfim. Então, o projeto foi feito e lá vive milhares de indígenas. Né? Então, a hidroelétrica chega lá, remove a vida deles, vira a vida deles de cabeça para baixo. Né? É como se entrasse na nossa casa e sacolejasse tudo que nós temos, é a mesma coisa. Não é? E aí agora os indígenas, né, acamparam no canteiro de obra, em julho. Né? Aí o governo, qual é a reação do governo? Manda a Força Nacional tirá-los com violência. Esse país não pode, isso não pode acontecer. Isso é antidemocrático. Nós não podemos construir uma sociedade da intolerância, da arrogância, da prepotência. Não é que você usa a violência contra pessoas pacíficas. Não tem ninguém nesse país mais pacífico do que os povos indígenas. Então, a nossa convivência no Amapá com os povos indígenas é maravilhosa. Nessa questão da renca, como é que a população do Amapá recebeu essa decisão do governo quando resolveu abrir a renca? Com indignação. Com indignação. Lá, porque é o seguinte, nós desenvolvemos no Amapá, há 20 anos atrás, um programa de desenvolvimento sustentável. Então, o governo que nós fizemos fundamentou todas as suas diretrizes em torno da Agenda 21, de combinar, equilibrar, não é, a atividade econômica com a preservação ambiental e com a equidade social. No começo, isso era muito estranho para o povo do Amapá, não é? Mas as pessoas foram assimilando e hoje nós temos uma cultura de preservação no Estado, né? Que é algo muito bonito. Então, no Pará, né, a reação seria outra. No Amapá, não. A comunidade não aceitou, não é? Porque as pessoas ouvem, passaram a se acostumar a ouvir os argumentos, a palavra dos indígenas. E os indígenas estavam absolutamente indignados com o presidente Temer, porque, pela lei, né, e pelos acordos internacionais do Brasil, ele não poderia fazer uma intervenção desse tipo na casa do povo indígena, e dos ribeirinhos, e dos castanheiros, e das populações tradicionais, sem ouvi-las. Ele não poderia ter feito isso. Ele não ouviu ninguém. Eu acho até que foi feito por ignorância, né? Porque o ministro da Comunicação, das Minas e Energia, não deve ter a menor noção do que seja uma comunidade indígena, do que seja uma comunidade tradicional. E aí, fundamentado na ignorância, propôs uma ideia estapafúrdia dessa, que terminou sendo revogada, felizmente, né? Então, o Amapá teve essa mudança, né? Passou por um processo de intensa discussão sobre a necessidade de construção de um outro modelo de desenvolvimento. E eu acho que isso está presente, porque as tentativas que foram feitas lá de introduzir essa lógica da destruição ambiental, inclusive, não é, em 2003, um governo que assumiu em 2003, depois que eu saí, resolveu abrir as portas para a produção de ferro-gusa. Tem coisa mais destruidora do que você usar floresta nativa para produzir ferro-gusa? Não tem. Não prosperou. Você sabe o que aconteceu? A empresa foi lá, com todos os incentivos do governo, né? Construiu lá o alto forno, né? Na hora de produzir o carvão, que começou a distribuir caieira pelo estado todo, a gente sabe qual é o processo, não é, terrível o impacto ambiental e social desse modelo. Aí as comunidades rurais disseram, não, aqui você não vai levar carvão, não. E aí parou tudo, está lá, né, não prosperou, por causa dessa consciência ambiental, não é, do povo do Amapá.
Então, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser destacado, né? Porque é algo quase raro no nosso país, tão predador, né? A elite política brasileira, econômica, é destruidora, não é? A gente vê, não é? Você tem aí o Rio São Francisco que não me deixa mentir, não é? A hidrelétrica de Três Marias foi inaugurada em 1962. Uma festa maravilhosa, não é? Gerando 1.000 megawatts, 1.000 e poucos megawatts. Sabe quanto de megawatt está gerando hoje? 0. Por causa da seca. Secou, mataram o rio. Mataram o rio, destruíram o rio. Agora, como é que você pode, não é, a sociedade brasileira entrega para essa elite política conduzir esse país, não é, para cometer esses crimes, não é? A Chesf, o sistema Chesf, gerava 6.000 megawatts de energia. Sabe quanto gera hoje? 1.000. A mesma coisa vai acontecer na Amazônia. A loucura dos governos, do PT e desse governo que está aí, que são, nesses aspectos são absolutamente semelhantes, é construir hidroelétrica. Eu estou vindo do Oiapoque. Sabe o que nós estamos fazendo no Oiapoque? Construir um parque de geração solar para poder abastecer o Oiapoque. E também uma PCH a fio d'água, uma pequena unidade para atender aquela comunidade. Mas as hidroelétricas que estão sendo construídas, como o Belo Monte, não é para atender a Amazônia, não é para atender aquela população que está ali, não, é para exportar para o Centro-Sul. Ou seja, o desenvolvimento não pode prescindir da localidade. Tem que começar onde as pessoas vivem. Ali sim é que começa o desenvolvimento. Sem isso, nós criamos esse país absurdo das desigualdades, não é, do desequilíbrio, da destruição ambiental e da pobreza, não é, dramática que nós estamos vivendo, que sempre vivimos, e hoje ela volta a se ampliar. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês. Bom, você... Falar do Amapá é uma maravilha. É isso. Você que nos assistiu pode acessar essa entrevista que está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Pode também entrar em contato com a TV Senado para enviar perguntas, sugestões, fazer críticas. O nosso telefone é o 0800 61 2211. Obrigado pela companhia, até a próxima.